Galera, fui dormir. Quando eu acordei já tinham mais de não sei quantas notícias de mercado da bola. E sabe por que tá acontecendo? Porque estamos no final do ano, na reta final, em que a janela vai se abrir e muitas transferências vão acontecer. E sinceramente, você que gosta de ficar informado sobre futebol, deve ser um saco ficar vendo não sei quantas notícias e no final das contas não se informar da maneira que você quer. Então eu consigo para você condensar as informações em formato de vídeo para que você consiga ver da melhor maneira tudo que está acontecendo no mercado da bola. Se inscreva no canal, deixa seu like e eu já te adianto que tem muita novidade por aí. Vamos pro vídeo? Bora pro vídeo então. Zenit quer Luiz Araújo e pode buscar acordo com o Flamengo. O Mengão vê importante clube interessado na contratação do LH. No momento, ele está focado na decisão da Copa Intercontinental. Conforme foi apurado, o Zenit quer reforçar o setor de ataque e entende que o Luiz é uma ótima contratação. Ainda não há proposta na mesa do Flamengo, mas o tradicional clube da Rússia já demonstrou interesse na contratação. Por outro lado, o Flamengo não pretende facilitar a saída do ponta, que é considerado um jogador de bastante importância. Na atual temporada, em 67 jogos, o canhoto contribuiu com 13 gols e 10 assistências. O Luiz, inclusive, possui uma passagem bastante positiva pelo futebol europeu. Campeão francês com as cores do Lille, o atacante atuou pelo clube entre os anos de 2017 a 2021. Posteriormente, atuou nos Estados Unidos pelo Atlanta United, vale relembrar. E ainda não é a primeira vez que o Zenit demonstra interesse no jogador importante. No meio do ano, os caras raparam o Gerson, o coringa do Mengão. Desde que chegou no futebol russo, o Gerson tá muito apagado com apenas 12 jogos e 1 gol. O primeiro tento saiu justamente no dia 6 de dezembro, mas ainda assim eu acho que o Gerson tá muito arrependido de ter saído. Enquanto isso, falando do Luiz Araújo, ele segue focado na grande decisão. Depois de passar por Cruz Azul e Pirâmides, o clube carioca se prepara para enfrentar o PSG. E quer dizer, eu não sei se você que tá vendo o vídeo agora, se tá vendo antes ou depois do jogo contra o PSG. E aí, quem foi que ganhou? Conta pra cá nos comentários se você tiver vídeo depois, beleza? E falando em Flamengo, o Arias pode trocar mesmo o Wolverhampton por 140 milhões de reais para o Mengão. Ao que tudo indica, será o atual campeão da Libertadores que vai avançar em busca de acordo, apesar do Palmeiras e do Cruzeiro quererem o Arias. Conforme apurado pela UOL, a equipe comandada por Felipe Luiz está disposta a pagar 22 milhões de euros por ele. Na atual cotação, a quantia gira na casa muito próxima ao que Samuel Lino recebeu para vir para o Mengão. Ainda não há definição, mas as negociações podem avançar se o projeto apresentado for convincente. Arias foi contratado pelo time inglês após alguns anos do Fluminense, destacando-se. O meia deixou o futebol brasileiro, considerado um dos principais jogadores do país, quase 5 anos atuando com as cores do tricolor. Antes de ser contratado pelo Flu, ele vinha atuando no futebol da Colômbia. Por lá, em 2021, jogou no Independiente Santa Fe. Agora no Wolverhampton, o momento é muito conturbado. A equipe, que fez campanhas regulares nas últimas edições de Premier League, soma apenas 2 míseros pontos na atual temporada e deve brigar até o fim para se livrar da última posição. E vamos desembarcar para Europa, mais precisamente em Merseyside, na Inglaterra, mais precisamente em Liverpool. Os Reds tomaram a decisão de manter o Salah e não buscando mais uma venda em janeiro. Se você não tiver entrado dentro de uma caverna, você deve saber que o Salah se envolveu numa polêmica com o Arne Slot. Ele se tornou alvo de várias críticas e a torcida do Liverpool não estava nem um pouco feliz com a situação. A imprensa britânica reportou a possibilidade de saída do atleta após o episódio, principalmente pela relação ruim com o holandês. O jogador tem contrato até 2027 e poderia facilitar a sua transferência já em janeiro. No entanto, a diretoria Red voltou atrás desse pensamento e definiu que não vai negociá-lo em janeiro. Eles pretendem manter o jogador no plantel e não estão abertos a escutar ofertas pela venda. O Daily Mail informou que o Liverpool definiu que não vai negociar o Salah. A diretoria inglesa descartou a possibilidade de quer manter no seu plantel. Apesar dos rumores da transferência, o time ainda crê que o ponta-direita pode se recuperar na temporada. Sendo um elemento de extrema importância no plantel, eles depositam grande fé no egípcio e esperam que ele cumpra seu contrato com os vermelhos. Nesse momento, Salah está se preparando para atuar juntamente com a seleção do Egito, que vai disputar a Copa das Nações Africanas, a AFCON. Ele só deve retornar para o time inglês no ano de 2026, quando se encerra a primeira etapa do torneio de seleções. E quem também não tem situação definida do Liverpool é o zagueiro Ibrahima Konaté, que tem contrato se encerrando no clube. As partes não mantêm conversas para renovação contratual e é bem provável que o Konaté saia em julho do ano que vem.
O Milan pode perder a disputa por Gabriel Jesus por conta do salário muito alto. Em busca de minutos para ter chance de jogar a Copa de 26, Gabriel teria que reduzir vencimentos para jogar no Milan. E essa informação é do Calciomercato, de que o jogador é alvo dos italianos para o mercado de janeiro. Além dele, Mauro Icardi também está na mira do Milan. Mauro Talarico também é outra opção para a equipe milanista. E, inclusive, voltando a falar do Gabriel, ele pode realmente ser impedido de jogar por conta dos vencimentos do salário. Atualmente ele recebe cerca de 15 milhões de euros a cada temporada no Arsenal. A possibilidade de ir pro Milan seria encarada com bons olhos pelo atacante brasileiro. Afinal, Gabriel quer jogar regularmente e aposta em uma sequência de partidas para ir à Copa de 2026. O Milan, por sua vez, quer um novo centroavante, porque não se conteve com o mexicano Santiago Jiménez. Atualmente, o técnico Massimiliano Allegri vem montando o time rossoneiro em um esquema de 3-5-2. Os dois jogadores de ataque têm como característica a mobilidade, sem a utilização de um centroavante, e é por isso que o Gabriel Jesus se encaixaria perfeitamente na realidade dos Gunners. E desembarcando na Premier League novamente, o Crystal Palace deve perder o Adam Wharton se o Real Madrid conseguir bancar a quantia que eles querem. Bem, o Adam Wharton não é aquele cara que todo mundo conhece, não é do senso comum, mas ele vem jogando muito bem no campeonato inglês, e se você não conhece, sugiro conhecer. A equipe da Inglaterra, o Crystal Palace, que inclusive é do John Textor, sabe que o Wharton vem sendo alvo de alguns grandes clubes no futebol europeu e acredita que ele deve continuar sendo um alvo nas próximas janelas. O Wharton tem sido ligado ao Manchester City, Manchester United, Liverpool e até agora o Real Madrid. Inclusive, os Red Devils estariam escolhendo entre contratar o Carlos Baleba ou o Adam, mas por enquanto não houve avanço algum. No momento, a diretoria do Palace não trabalha com a possibilidade de transferir o Adam nessa janela de janeiro. Entretanto, tanto o jogador como o staff gostariam que ele atuasse na Champions bem em breve. E com isso, para o Real Madrid contratar o Wharton, teria que ser uma quantia em torno de 580 milhões de reais. É verdade que até o momento, o Wharton sequer balançou as íris pelo Crystal Palace, mas ele compensa em outras áreas do campo. Assim que começou, jogava como um 10, mas depois se adaptou para atuar mais recuado. Ele tem inteligência para analisar o jogo, algo que vem chamando a atenção dos interessados. Oliver Glasner, técnico do Palace, entende que o jogador ainda precisa de melhorias, mas sabe como ele joga e como não tem medo de perder a bola, tentando colocar seus companheiros em boas condições. É um jogador coringa que por isso faz muitas equipes quererem ele. E na guerra de braço entre PSG e Mbappé, o PSG perdeu, foi condenado quase 400 milhões de reais a Mbappé após decisão judicial. Em disputa judicial com Mbappé, após o Tribunal Trabalhista de Paris ordenar que o clube pague 61 milhões de euros ao jogador do Real Madrid que reivindicava salários e bônus atrasados referentes ao término do contrato com Paris, PSG perdeu. Sendo assim, a sentença será executada imediatamente, conforme noticiou o portal RMC Sport, em decisão unânime da Justiça do Trabalho de Paris e referente ao último contrato de Kylian Mbappé. Mbappé venceu a ação contra seu ex-clube, mas não receberá o valor que pediu inicialmente. O atacante exigia 260 milhões de euros. Isso foi reduzido para 61. Por sua vez, o time francês dizia que o Mbappé acordou verbalmente com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris, a abrir mão desse valor em troca de retornar ao time em julho de 23. Não só isso, o camisa 10 do Real deu a palavra para a imprensa de que ninguém seria prejudicado caso ele deixasse o clube no final da temporada. Os advogados do PSG declararam que o atacante agiu desonestamente com o clube. Já a defesa de Mbappé afirmava que o jogador foi submetido à pressão midiática e psicológica devido à decisão de não renovar o contrato. Porém, em julho desse ano, Mbappé decidiu encerrar o processo contra o PSG por tentativa de extorsão. O atacante do Real Madrid demonstrou a intenção de acalmar os ânimos do campo jurídico para se concentrar exclusivamente dentro das quatro linhas. Nesse sentido, no decorrer do processo, o PSG também exigiu uma indenização de Mbappé, com o clube francês pedindo 440 milhões de euros, ou seja, cerca de 2,7 bilhões de reais. Os valores eram divididos em 60 milhões de euros por má-fé, ao firmar um acordo em agosto de 23, segundo o qual Mbappé teria uma redução salarial imediata caso decidisse deixar o clube livremente ao fim do contrato, mais 180 milhões de euros por negar a existência desse acordo, 180 milhões de euros por ter impedido que o clube lucrasse com eventual transferência e, por fim, 20 milhões de euros por danos à imagem do PSG. Caramba, como o PSG cobrou, hein? Mas no caso, na justiça, o PSG perdeu. Claudinho entra no radar do Santos e pode voltar ao futebol brasileiro. O Fábio Sormani revelou no seu canal que o Peixe tem interesse na contratação dele, porém o Santos terá que fazer um grande esforço financeiro se quiser trazer. Para assinar com o atleta, o Clube Paulista ou qualquer outro terá que arcar com a quantia de 20 milhões de euros. Na atual cotação da moeda, a quantia gira em casa de torno de 130 milhões de reais, o que faria do Claudinho uma das principais contratações da história do futebol brasileiro. Como dito, o brasileiro defende as cores do Al Sadd, uma das principais equipes do Catar.
Ele é companheiro de Roberto Firmino. Claudinho chegou ao Al-Sadd depois de bons anos no Zenit. Antes disso, o meia era alvo constante de clubes do Brasil, principalmente de Flamengo e Palmeiras. Porém, um acordo concreto para voltar para o Brasil acabou nunca acontecendo. Apesar de ter estreado profissionalmente com as cores do Corinthians, o meia atuou por bons anos na própria categoria de base do Santos, o que justifica a identificação que ele tem com o clube. Em oportunidades anteriores, o jogador já demonstrou um interesse em um dia retornar. Palmeiras é avisado que, para fechar com Matheus Pereira, precisará investir alto nos bastidores. Ao longo do ano de 2025, o Verdão demonstrou interesse no Matheus Pereira, destaque do Cruzeiro. Nos bastidores do mercado da bola, uma possível negociação foi tratada como dificílima e não houve acordo entre clubes, apenas uma monitoramento por parte do Alviverde. Com o fim de temporada para Palmeiras e Cruzeiro, esse rumor voltou a ganhar tração. O clube paulista estaria de acordo para tirar o meio-campista da Raposa. A situação contratual poderia favorecer um dos lados. Atualmente, o MP possui contrato com o Cruzeiro até junho de 2026, ou seja, poderia fechar pré-acordo com o Verdão, chegar sem custos de transferências. Contudo, a postura do camisa 10 coloca esse cenário como praticamente impossível. Matheus Pereira fez uma promessa para o Cruzeiro que não deixaria o clube mineiro de graça. Dessa maneira, o Verdão, ou qualquer outro clube que quiser, precisará investir uma determinada quantia para tirá-lo da Raposa. Internamente, o Verdão monitora e entende que o atleta se encaixaria no time que vai ser montado para 2026. Além disso, Matheus Pereira deixou claro que dará resposta para o Cruzeiro em torno de possível renovação. Na Raposa, desde 2023, o Matheus Pereira soma 125 partidas, 19 gols marcados e 25 assistências. O jogador também atuou pelo West Bromwich, Al Hilal, Sporting, Chaves, Nuremberg e Al Wahda. E o meio-campista brasileiro Anderson Talisca deseja deixar o Fenerbahçe. Segundo informações, o Grêmio já realizou abordagens iniciais, querendo contratar o camisa 94, que tem 31 anos e vê com bons olhos deixar o futebol europeu para rumar para o Brasil. Com um contrato válido até junho de 2026, Talisca já pode assinar pré-acordo a partir de janeiro. O jogador perdeu espaço na equipe turca nos últimos meses e uma saída antecipada, mesmo antes do fim do vínculo, não está descartada. O Grêmio já havia demonstrado interesse no atleta antes, mas agora retorna às conversas. Após não conseguir avançar na contratação do Rafael Veiga do Palmeiras, o clube passou a tratar o ex-Bahia como prioridade para o setor. Anderson Talisca surgiu no elenco profissional do Bahia em 2013 e rapidamente chamou a atenção no futebol europeu. Pouco mais de um ano depois foi negociado com o Benfica, onde permaneceu por cerca de 2 temporadas no futebol português. Na sequência, emprestado para o Besiktas, na Turquia, onde viveu um dos melhores momentos. Apesar do sucesso, grande parte da trajetória foi construída no futebol chinês, após a transferência para o Guangzhou Evergrande na China em 2018. Já em 2021, Talisca deixou a China para integrar o projeto ambicioso do Al Nassr de CR7. Já em janeiro de 2025, voltou justamente para a Europa, mas agora assinando com o Fenerbahçe, rival histórico do Besiktas. Atualmente, podendo voltar ao Brasil, o atleta está avaliado em 8 milhões de euros. E se botarmos a cotação atual, dá em torno de 51 milhões de reais. Mesmo perdendo espaço no clube turco, o brasileiro segue apresentando números expressivos. Capaz de atuar como meia, como ponta ou até mesmo centroavante, Anderson Talisca disputou 24 jogos na atual temporada, marcando 13 gols e distribuindo 2 assistências, mantendo média de 1 gol a cada 105 minutos. No futebol brasileiro, o Anderson defendeu apenas o Bahia e já manifestou o desejo de retornar ao clube em algum momento da carreira. O Corinthians também apareceu como possibilidade que agrada, mas no momento, o Grêmio é a equipe que demonstrou maior interesse na sua contratação em 2026. Então é isso, muita notícia, uma mais impressionante que a outra, ó. E eu fico muito satisfeito de você ter chegado em mais um vídeo de Mercado da Bola. Agora eu tô vazando, mas eu quero que você deixe o like, se inscreva no canal e um abração, meu amigo. Até o próximo vídeo de Mercado da Bola. Valeu!